E aí, jovens, beleza, gente? Saudade de vocês, pessoal. Agora começamos a gravar em casa aqui, fazer umas aulas piloto aí, vamos ver como que fica a reação de vocês. Nós vamos adentrar num capítulo novo, no nosso material novo, tá, pessoal? No nosso material 1B, tá? Que é a segunda apostila que vocês vão pegar aí. Nós entramos num outro movimento, diferente do movimento estudado anteriormente. O movimento até então estudado por nós foi o movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a principal característica é que o movimento tinha velocidade constante, ou seja, ele não possuía aceleração. O novo movimento agora a ser estudado, gente, é o movimento que possui aceleração. Por isso que eu coloquei aqui um relembrando rapidinho para nós aí, para podermos adentrar nesse novo movimento aí. A aceleração, pessoal, era definida como aceleração escalar média, um Azinho com um Mzinho subscrito. O que era aceleração, pessoal? Variação, né? O delta era variação de velocidade por variação de tempo. O que era ΔV? Velocidade final menos inicial. ΔT, T final menos T inicial. Só tínhamos aceleração se o corpo variasse a velocidade, gente. Esse era o principal conceito dessa grandeza física. É variação de velocidade por variação de tempo. A unidade de medida de aceleração, né, pessoal? É dado com velocidade por tempo, seja metro por segundo dividido por segundo. A isso, metro por segundo, que é a unidade de medida de velocidade, e tempo, que é segundo, o sistema internacional, ficamos com metro dividido por segundo ao quadrado. Então, o sistema internacional de unidades e medidas adota a aceleração em metro por segundo ao quadrado, gente. Essa é a unidade de medida de aceleração. Nós vimos uma outra aceleração, que nós só precisávamos saber a parte teórica dela, onde a gente só vai fazer conta isso aqui no ensino superior, né? É a tal da aceleração instantânea, gente. E para que servia o estudo de aceleração instantânea? Era a aceleração que dava classificação de movimentos. Nós podíamos classificar o movimento em acelerado ou retardado de acordo com o sinal desta aceleração e da velocidade, lembra? Se a aceleração, essa daqui, instantânea, e velocidade possuíssem o mesmo sinal, ou seja, aceleração e velocidade positivas, ou aceleração e velocidades negativas, os dois o mesmo sinal, dizíamos que o movimento era acelerado. Uma outra forma de classificar o movimento como acelerado é quando o módulo, gente, só o módulo da variação de velocidade. Se o módulo da variação de velocidade aumentar, diz que o movimento é progressivo. Caso contrário, se a aceleração e velocidade tiverem sinais opostos, ou se o módulo da velocidade, só o módulo, diminuir, chamávamos o movimento de retardado. Era por isso que nós vimos a aceleração instantânea, que era dada como, gente? O limite da aceleração média para um tempo tendendo a zero. Ou seja, era uma aceleração no instante exato de observação. Não mais como média, e sim um instante exato, de tal maneira que a gente classifica essa aceleração como constante. E é isso, essa aceleração sendo constante, que abre o nosso novo estudo, pessoal. Movimento retilíneo uniformemente variado, onde a principal característica é que a aceleração não é mais média, a aceleração passa a ser constante. Então vamos colocar aqui, ó, movimento retilíneo, estamos estudando trajetórias somente retilíneas, né? Retilíneo uniformemente variado. Esse é o nosso novo capítulo, pessoal.
A abreviação disso tudo aqui, M de movimento, R de retilíneo, U de uniformemente e o V de variado. Então é esse o nosso assunto do nosso novo material, pessoal. A principal diferença do assunto então anterior é que agora a aceleração é constante. Então eu vou partir desta equação de média, transformar a aceleração para constante, instantânea, e definir algumas fórmulas. Antes de mais nada, nessa aula é exclusivamente para deduzir equações, tá, gente? Então aqui a gente mostra de onde saiu as 4 equações que nós vamos trabalhar dentro desse movimento. Lembrando, movimento retilíneo uniforme só tinha uma fórmula, lembra? A função horária dos espaços, o tal do sorvete. Aqui serão 4 equações, pessoal. Então vamos partir das deduções. E de onde sai a primeira das 4 equações? Sai de algumas observações, algumas peculiaridades de aceleração escalar média. A tal da aceleração escalar média, pessoal, é ΔV, variação de velocidade, né? Velocidade final, menos a inicial, dividido por ΔT, T final menos T inicial. Essa expressão dava aceleração média. Mas como eu havia dito para vocês, a principal característica agora não é mais média aceleração. A aceleração é constante. É essa a principal característica desse movimento, gente. Movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos velocidade constante. Agora, movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante. Isso quer dizer, ponto e vírgula, gente, que na fórmula, ao invés de aceleração média, nós vamos trocar somente por um A, que é o mesmo valor numérico da aceleração instantânea. Então, essa aceleração vai ser constante, gente. Constante. É muito comum a gente ouvir, pessoal, termos em que o cara que elabora o PAS, o PSS, o PAC, a prova de vestibular de vocês, dizer varia a velocidade em taxas constantes por unidade de tempo. A velocidade varia em taxas constantes em unidades de tempos iguais. Então, variação de velocidade em taxas constantes em variação de tempo em taxas constantes, tá? Então, na fórmula, ao invés do AM, a gente só troca por um A. Ah, Marcos, não mudou muita coisa. Mudou muita coisa, gente. Agora, a aceleração não é mais média, a aceleração é constante. Isso quer dizer que a velocidade vai sempre variar em taxas constantes. Então, ficamos com T final menos o T inicial. Bem, 99% das vezes que você começa a cronometrar alguma coisa, você liga o seu cronômetro aparece com o tempo inicial com qual valor, gente? 0. Então, no lugar de ter 0, eu posso trocar aqui e colocar um 0. Ficamos que a nossa expressão vai ser dada como, pessoal? A de aceleração, V, velocidade final, V0, velocidade inicial, e T menos 0 é T. O T agora está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, ficamos então que a aceleração vezes o tempo é igual à velocidade final menos a inicial. Gente, se eu pegar a velocidade inicial que está negativa desse lado e jogar para o outro lado, ele vai com sinal positivo. Ficamos então com a primeira das 4 equações, pessoal. Isolando o V, então, tá menos V0, vai para o outro lado mais, fica esse cara sozinho aqui, V. Esse tá menos, vai mais. Aceleração vezes o tempo. Esta é a primeira das 4 equações, pessoal. O nome dessa equação é função horária, por isso que tem o T, tá, gente? Função horária da velocidade. A cada tempo você tem uma velocidade, a cada velocidade você tem um tempo. Então, o nome correto dela é função
horária da velocidade. E reparem que era uma função, pessoal, de primeiro grau. Essa função de primeiro grau, que também é chamada de função afim, tem genericamente a mesma cara, né? Y igual a x mais o bzinho aqui. Onde o bzinho na matemática era chamado coeficiente linear de reta. O coeficiente linear de reta, pessoal, é a nossa velocidade inicial. O A da matemática, em vermelho aqui, pessoal, é chamado de coeficiente angular de reta. Ele matematicamente vai fornecer a nossa aceleração. Então, essa primeira das 4 equações, o tal do função horária da velocidade, algumas pessoas chamam de vovô ateu, para lembrar, né? É uma função de primeiro grau e vai dar uma reta no gráfico. Essa reta no gráfico é de suma importância para a gente. É de suma importância. Assim como nós vimos em movimento retilíneo uniforme, a área do gráfico, velocidade versus tempo, é numericamente igual à nossa variação de espaço. Então, a área desse gráfico vai dar o ΔS, a variação de espaço, que é outra das 4 equações, tá? Então, a gente vai apagar aqui e já apresentei de novo. Seguindo adiante, então, pessoal, no intuito de deduzir as 4 equações de movimento retilíneo uniformemente variado, eu peguei, então, um gráfico aqui da função nossa horária da velocidade. Como nós havíamos visto, aqui é y, aqui é o bzinho, o nosso coeficiente linear de reta, o azinho nosso da física é o azinho da matemática, só que esse azinho na matemática chamamos de coeficiente angular de reta, e vezes o x. Repare então que por isso que no gráfico, no lugar do eixo y, pessoal, quem que vai? Qual grandeza física que nós colocamos? Velocidade. No lugar do eixo x, qual grandeza física nós colocamos? O tempo. Então, A e B são constantes. E cada uma dessas constantes diz algo para nós. A constante Bzinho é a velocidade inicial. A aceleração, a constante, é a nossa coeficiente angular de reta. Mas na matemática, o Bzinho era o ponto onde a reta interceptava o eixo Y. Então, o nosso Bzinho, que é a velocidade inicial, vai cortar o eixo Y, ou seja, esse móvel vai se deslocar com uma velocidade. Então, eu vou colocar que ele sai aqui, ó, já de uma velocidade. Essa aqui é a nossa velocidade inicial, ou seja, o coeficiente angular de reta. Chegando até uma velocidade que eu vou chamar de V só, velocidade final. Aqui, pessoal, para ele mudar de velocidade, lógico, gastou um tempo. Ele saiu do tempo inicial 0 e chegou até um tempo que nós vamos chamar de t. O nosso intuito agora é achar a segunda e a terceira e a quarta equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Para isso, gente, vocês não podem esquecer, assim como nós vimos em movimento retilíneo uniforme, o que a área desse gráfico, velocidade versus tempo, fornece para a gente. Ele fornece a variação de espaço. Então, esta figura geométrica aqui, pessoal, que eu fiz, vou riscar aqui em vermelho, essa figura geométrica, que figura geométrica que é essa aqui, pessoal? É um trapézio. Essa figura geométrica, que é um trapézio, vai fornecer para a gente a variação de espaço. Então, eu vou puxar um gancho aqui, ó, e vou colocar que a área do gráfico, tá, gente, a abreviação, é numericamente igual ao ΔS. Essa é uma das coisas mais cobradas pelo vestibular referente a esse gráfico, tá, gente? É que a área do gráfico, velocidade versus tempo, é numericamente igual à variação de espaço. Mas que figura geométrica nós temos aqui? Um trapézio.
E como nós calculamos a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Agora, essa é a fórmula da área de um trapézio. Agora nós temos que identificar quais são os elementos físicos que dão a base maior disso aqui, qual é o elemento físico que dá a base menor, a altura, e aí a gente acha uma nova equação. Então vamos lá, pessoal, seguindo adiante. ΔS é quem é a base maior, pessoal? Olha para o meu trapézio. Isso tudo aqui é a base maior. Esse trapézio meu está deitado. Então isso aqui é a base maior, é o Bzão. Bem, essa base maior, como que eu acho ela, pessoal? Olhando no meu gráfico, ela é a velocidade final, ó. Daqui de baixo até aqui em cima, daqui de baixo até aqui em cima, ela é o V final. Mais base menor. Quem que é a base menor, gente? A base menor é a minha velocidade inicial, ó. Essa base menor aqui é a minha velocidade inicial. Mais o V0. E quem é a altura? O trapézio está deitado. A altura, então, vai ser esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é tempo final menos inicial. Tempo final menos inicial é ΔT. T final menos T inicial. Gente, mas repara que o tempo inicial é 0, tá? Então eu posso dizer que a variação de tempo é igual ao meu tempo final. Por quê? Porque o meu T0 é 0. Então tanto faz aquela fórmula eu colocar ΔT ou colocar só T, tá? É a mesma coisa. Então eu vou colocar ΔT aqui. Sobre 2. E assim transformamos a parte matemática numa parte física. Agora a fórmula a ser descrita por isso é outra. Aqui é de suma importância, como eu havia dito para vocês. Vou grifar isso aqui, porque daqui saem 2 das 4 equações, pessoal. Primeiro passo que eu vou fazer para descobrir uma equação direta, eu vou pegar esse ΔT que está multiplicando, olha, está multiplicando V mais V0, e vou jogar para o outro lado, dividindo. Ficamos então que ΔS, o ΔT que está multiplicando, passo dividindo, por ΔT, igual. Quem ficou do outro lado, pessoal? Velocidade final mais inicial dividido por 2. Opa! Quem que era ΔS por ΔT? Velocidade média. Ah, então esta fórmula que nós tiramos através da área do gráfico, se eu modificar ela para cá, me dá velocidade média. Esta é a segunda das 4 equações que eu queria mostrar para vocês, pessoal. A primeira, função horária da velocidade, o vovô ateu. A segunda, velocidade média. Velocidade média para o MR e o V, movimento retilíneo uniformemente variável. Cuidado, que a única coisa diferente que tinha é que agora, além de ΔS por ΔT, você pode achar a velocidade média com uma média aritmética das velocidades. Gente, média aritmética das velocidades. Soma final mais inicial e divide por 2. Então a velocidade média aqui, além de ser ΔS por ΔT, pode ser dada pela média aritmética. Mas essa expressão nós chegamos como? Se eu pegasse o ΔT daqui e jogasse embaixo. E se eu não tivesse feito isso? Tivesse seguido um outro caminho na dedução? Eu chegaria aí numa nova forma. Então agora, sem tirar o ΔT, permanece a equação. Eu vou deduzir uma nova equação a partir da área do gráfico que nós chegamos aqui. O que eu vou fazer? No lugar desta velocidade aqui agora, gente, eu vou substituir pela função horária da velocidade. Eu vou substituir no lugar de V final, V0 mais AT, que é o V final. Então chegaremos na seguinte expressão.
ΔS é igual. No lugar de velocidade final aqui, pessoal, eu vou substituir por todo esse termo, V0 mais AT. Então, ficamos que V0 mais AT. Tudo isso aqui apareceu no lugar desse V, que é a função horária da velocidade. Dando sequência, mais V0, fecha parênteses, vezes o ΔT. ΔT e T é a mesma coisa, tá? Tudo isso dividido por 2. Então, mais uma vez, pessoal, tenho dois caminhos a seguir a partir da área do gráfico. Se eu pegar o ΔT e jogar para lá, acho a fórmula de velocidade média. Mas se eu não jogar para ele para lá, e sim, no lugar de velocidade final, colocar aquela fórmula de função horária da velocidade, chegamos aqui. Dá sequência comigo, pessoal. Ficamos então que o nosso ΔS é V0 mais V0, 2V0. Então ficamos que 2V0 mais AT vezes o T aqui de fora do parênteses, dividido por 2. Digere ali o que eu fiz. Só somei esse V0 com esse V0, gente. Agora a gente faz a distributiva, né? Pega esse T aqui de fora e multiplica ele pelos termos aqui de dentro. Chegamos então que ΔS é igual 2V0 vezes T é 2V0T. AT vezes T é AT ao quadrado. Tudo isso sobre 2, né? Então esse termo é dividido por 2, esse aqui também é dividido por 2. Ambos os lados ali são divididos por 2, né? Aqui, posso cortar esse cara aqui, gente, ó, esse 2 com esse 2. Chegamos numa parte aqui muito importante, principalmente para a dedução das próximas equações, tá? Então eu vou fazer até uma graça aqui, ó. Colocar em preto aqui, porque já já a gente vai usar isso aqui na dedução de outra forma. Bem, mas quando eu cortei o 2 aqui com 2 aqui de baixo, ficamos que ΔS é igual a V0T mais a T ao quadrado sobre 2. Ó, só cortei o 2 aqui, tá? E o que é ΔS para nós, pessoal? ΔS não é posição final menos posição inicial? Continuando a fórmula, V0T mais a T ao quadrado sobre 2. Gente, a terceira das 4 equações, eu só isolo o S, ó. Tá menos S0 do lado de cá, quando eu jogo para lá, vai positivo. Então, ficamos com a nossa terceira equação. S final, esse tá menos, vai para lá mais, igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa é a nossa terceira equação, pessoal. Reparem que ela fornece outra coisa. A nossa primeira, gente, era a velocidade em função do tempo. A cada tempo você tem uma velocidade. A nossa segunda dá uma velocidade média. E a terceira é espaço por tempo. Essa daqui é chamada de função horária dos espaços. Dos espaços. Ué, Marcos, mas não era a fórmula do sorvete que chamava-se função horária dos espaços? Também. Só que lá era a função horária dos espaços para movimento retilíneo uniforme. Essa aqui é a função horária dos espaços para o movimento retilíneo uniformemente variável. Reparem que a diferença, pessoal, é que aqui é V0 e tem todo esse termo aqui, ó, o AT quadrado sobre 2. Se eu tapar isso aqui, ó, não parece muito com sorvete, pessoal?
Agora acrescenta-se esse termo, AT ao quadrado sobre 2, o que popularmente o pessoal chama de sorvetão. Cuidado que o sorvetão, a função horária dos espaços, para o MR e o V, vamos colocar aqui, né? Para o MR ou V, é uma função de segundo grau, pessoal. E essa função de segundo grau vai dar gráficos de parábola, tá? Então, até então, 3 equações, pessoal. Função horária da velocidade, velocidade média e a função horária dos espaços. Cada uma fornece algo diferente. O sorvetão é espaço em função do tempo, ou função horária da velocidade, velocidade em função do tempo, e a velocidade média em função de média das aritméticas da velocidade e de variação de espaço por tempo. Uma quarta e última equação, pessoal, é a que nós chamamos de equação de Torricelli. A equação de Torricelli finaliza, então, as 4 equações desse novo movimento. Equação de Torricelli. Físico italiano, teve como objetivo nesse estudo, pessoal, Torricelli também provou a pressão atmosférica, tá? Mas nesse estudo, ele decidiu pensar da seguinte forma: e se eu não tivesse marcando o tempo desse movimento? O que eu poderia extrair a partir de uma situação em que eu não tivesse marcado o tempo? Foi esse o pensamento dele. E matematicamente ele pegou a função horária da velocidade, ó gente, V igual a V0 mais AT, e teve uma grande sacada. Basicamente uma coisa de matemática básica, que juntando nas outras deduções foram fantásticas. Ele pegou a função horária da velocidade e elevou um dos lados ao quadrado. Mas para que permaneça a igualdade, pessoal, se você eleva um lado ao quadrado, o que você tem que fazer com o outro? Também elevar ao quadrado. Sendo assim, ficamos que V ao quadrado é V quadrado. Mas e isso daqui ao quadrado, gente? Aquilo ali acontece o quê? Um produto notável. Não é só V0 ao quadrado mais A quadrado T quadrado, pessoal. Ali entra aquela parte da matemática básica, né? Que era da seguinte maneira: nós temos um termo A mais um termo Bzinho, ambos ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Então eu vou ter que abrir aquilo ali de forma do produto notável aqui, não é? Então ficamos que V0 ao quadrado mais 2 vezes AT mais A quadrado T quadrado. Foi essa a grande sacada de Torricelli. Aí ele arrumou esses dois termos aqui para que encaixasse. Tá vendo? Porque esses dois termos têm T. Então ele tem que dar um jeito de eliminar o T. Ele olhou em outras expressões, olha só, gente, e conseguiu tirar a relação entre aquela expressão que eu tinha grifado para vocês anteriormente com aqui, ó. De tal maneira que V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais... Olha o que ele fez. Ele teve um jeito de colocar termos aqui em evidências para que fique igual àquela expressão de cima lá. Ele colocou 2 em evidências e a aceleração. E olha que bruxaria que ele fez. Qual o termo que multiplicado por 2A dá 2AT? Qual o termo que multiplicado por 2A dá 2A... Opa! Estava esquecendo do V0 aqui, né? Perdão, gente. Ficamos aqui, então, que 2V0 é 2V0 AT mais A quadrado T quadrado. Tá, agora vai. Qual o termo que multiplicado por 2A vai dar 2A V0T?
É o V0t. Porque olha só, 2A vezes V0t dá o 2A V0t. E qual termo que multiplicado por 2A vai dar A quadrado T quadrado? Mais aqui, bem, A vezes A dá o A quadrado de cima. O T quadrado tem que aparecer aqui, porque não tem ninguém para multiplicar. Mas e para tirar esse 2? Eu sei que A vezes A é A quadrado. O T quadrado aqui, A vezes T quadrado dá o T quadrado. Mas e para tirar esse 2 aqui? Simples. Ele dividiu por 2. Reconhecem isso que está dentro do parênteses, pessoal? Isso que está dentro do parênteses aqui é o nosso ΔS, ó. V0t, mais AT quadrado sobre 2, AT quadrado sobre 2. Então, o que ele fez foi trocar tudo aquilo que está entre parênteses por ΔS, que é aquele termo lá de cima. V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. Pessoal, essas são as 4 equações, tá? Então, deixa eu grifar aqui, ó. No lugar disso tudo aqui, ó, é o nosso ΔS daqui, ó. Repara, se não é a mesma coisa. Ó, V0t AT quadrado. Então, ele trocou tudo isso aí por ΔS. Essa, então, pessoal, são as 4 equações do movimento retilíneo uniformemente variável. Daqui em diante, a gente só vai começar a aplicar elas, tá? Então, vamos colocar um relembrando rapidinho aqui para vocês. E o nome das 4 equações que nós vamos utilizar daqui em diante. Joinha? Bem, pessoal, fazendo um recapitulando aqui, vamos colocar as 4 equações e ver o que cada uma envolve. Vocês sabem que sempre eu deduzo as expressões, mostrando de onde sai, tá? Mas é sempre bom, no final, a gente fazer um resumo geral dela. A primeira das equações que nós deduzimos foi a tal da função horária da velocidade, pessoal. Função horária, porque tem tempo, né? Horária da velocidade. Da velocidade. E nós vimos que essa fórmula era dada por velocidade final, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. É uma função de primeiro grau, pessoal, e dela saía o quê? Dessa área do gráfico, nós tirávamos variação de espaço. Então, vamos colocar aqui o que é cada termo. O T é tempo. O A é a aceleração, que obrigatoriamente deve ser constante. Então, vamos colocar até em vermelho aqui, tá, gente? Você só pode usar essas equações se a aceleração for constante. O V0 é a nossa velocidade inicial. Velocidade inicial. E o nosso V era a velocidade final. Bem, são essas 4 variáveis que nós possuímos na função horária da velocidade, pessoal. Daí, então, nós fomos para a velocidade média. Deduzimos a expressão de velocidade média. E a velocidade média tinha como fórmula, gente? Além do ΔS por ΔT, nós tínhamos também que era a média aritmética das velocidades. Final mais inicial, dividido por 2. Esse daqui, acredito que todo mundo saiba quais são as variáveis, né? ΔS, variação de espaço, ΔT, variação de tempo, velocidade final e velocidade inicial. Depois dessa expressão de velocidade média, deduzimos a função horária
dos espaços, o sorvetão para o movimento retilíneo uniformemente variável, e o nome correto dela, função horária dos espaços. Função horária, mesmo nome do sorvete, né? Dos espaços. Só que essa função horária dos espaços é para o movimento retilíneo uniformemente variável. O sorvete era a função horária dos espaços também, só que era para o movimento retilíneo uniforme. E disso aqui tinha como S, S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Gente, aqui está o sorvetão. Acredito que vocês sabem qual que é cada termo, né? Posição final e posição inicial, o que difere dos outros. E a nossa última equação, a quarta equação do movimento, a tal da equação de Torricelli. Torricelli. Que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔS. Gente, e assim nós encerramos a nossa primeira aula referente a esse novo capítulo da nossa segunda apostila, tá? Muita atenção, porque a gente vai ter que dar um jeito de memorizar essas 4 equações. Eu deduzi, como sempre eu deduzo as equações, eu disse para vocês, mas por enquanto, o nosso objetivo central é memorizar essas 4 equações e ver quando a gente aplica uma a uma. Aqui, velocidade versus tempo, aqui, velocidade média, aqui, espaço versus tempo, e aqui, velocidade vezes espaço. Você está vendo que não tem tempo. Então, a equação que não relaciona tempo com a equação de Torricelli. E a gente vai treinar agora, nessas próximas aulas, bastante exercício com essas equações, gente. Até mais, pessoal. Um grande abraço.